Se você ainda não fez as suas metas de 2026, não se sinta sozinha. Eu também não fiz. Mas não é porque eu tô procrastinando. Na verdade, esse ano eu decidi fazer metas que fossem para o longo da minha vida e não só algo temporário, sabe? Eu acho que ano após ano eu fazia metas que serviam muito para um mês específico, para um ano específico, mas eram hábitos que não duravam. E esse ano eu decidi que eu preciso de hábitos saudáveis que vão durar, que vão ser para o longo prazo e não só pensando no ano de 2026, sabe? E para fazer isso, inclusive, eu precisei desistir de fazer vision board, essas coisas assim que a gente faz todos os anos, porque eu percebi que o que é durável não estava cabendo em vision board, em planner, não fazia sentido, porque é muito maior que isso, sabe? É muito maior do que algo estético. É legal, é interessante fazer vision board, eu não falo pra você não fazer, mas eu acho que tem algo um pouco mais importante do que você só visualizar uma estética específica, e não tem muito a ver com estética, tem mais a ver com compromisso. E para chegar em metas que são duráveis, que são a longo prazo, eu cheguei em 4 metas específicas que eu quero compartilhar com vocês, porque essas metas elas são mais biológicas, digamos assim, e sinceramente, se a gente não fazer essas 4 metas, se a gente não chegar nessas 4 metas, muito provavelmente as outras metas, os outros hábitos que nós queremos criar, eles não vão acontecer. Assim, sendo bem sincero, eu acho que essa é a realidade. Se você não me conhece, oi, meu nome é Natália Ribeiro e eu sou psicóloga, sou especializada em neurociência e pós-graduada em neuropsicologia. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco mais sobre neurociência, sobre como essa máquina aqui funciona. Sabe o que é engraçado? Eu acabei de falar pra vocês sobre essa parte mais técnica, né? Eu sou especializada em neurociência e tudo mais, mas assim, é muito mais fácil pra mim, como ser humano, voltar a ter hábitos não saudáveis do que hábitos saudáveis, mesmo conhecendo toda a teoria, conhecendo a necessidade de a gente ter hábitos saudáveis, a necessidade de dormir bem, de fazer exercício, de comer bem. Esses hábitos são hábitos difíceis de manter. Então é muito mais fácil nós, como seres humanos, mesmo sabendo toda a técnica, voltarmos a hábitos que não são nada saudáveis. Então é por isso que reformular essas metas para mim está sendo bem importante. Só para deixar claro, essas metas, elas foram construídas a partir de estudos que eu li, que são bem recentes, são de 2024 e 2025, e a partir desses estudos eu fiz essas metas específicas, então eu vou compartilhar com vocês. Papo de amiga, tá? Eu quero saber quais as suas metas desse ano, o que você vai levar para 2026 e o que você quer levar para a vida inteira também. Quero saber. Pega um café, pega uma bolachinha, senta e bora começar esse vídeo. Primeira meta. Essa aqui eu peco todos os dias. Primeira meta é colocar o sono na prioridade que ele merece. Cada vez que a gente não dorme bem, o nosso cérebro ele sofre as consequências disso. A gente teve ano passado um estudo da Universidade de Cornell, um estudo muito interessante. A gente tem um lugar no nosso cérebro chamado hipocampo. E você pode imaginar que o hipocampo é como se fosse um bloco de notas em que a gente anota tudo que a gente fez durante o nosso dia. Só que para essa memória durar, ela não pode ficar no hipocampo. Ela precisa ir pro neocórtex, ela precisa ir para uma outra área do cérebro. Porque você concorda que ficar no bloco de notas não significa nada, certo? A gente só tá anotando ali, mas solidificar aquilo é outra coisa. Então ele precisa passar do hipocampo para uma outra parte do nosso cérebro. E adivinha só, essa transferência de uma parte do cérebro para outra acontece durante o nosso sono. E isso acontece através de um padrão elétrico que se chama Large Sharp Wave Ripples. Basicamente, elas são ondulações rápidas e agudas, com bastante atividade. E quando essas ondas acontecem, significa que todo o material que a gente tem no hipocampo está passando para o neocórtex. É como se a gente estivesse pegando tudo que a gente escreveu no bloco de notas e colocando na nuvem, para definitivamente aquilo ficar salvo, sabe? Então, durante o bloco de notas, aquilo ali é só temporário. Se eu quiser amassar aquele papel e jogar fora, eu jogo fora.
Mas se eu passo pro computador, pra nuvem, aquilo é definitivo, certo? Então aquilo fica salvo para sempre. E é isso que acontece. Quando a gente tá no hipocampo, aquilo não é definitivo. Mas aí quando nós dormimos, esse padrão elétrico acontece e tudo que estava ali no bloco de notas passa para uma nuvem, passa para o neocórtex e aí definitivamente aquilo vai ficar salvo no nosso... eu não sei se contigo acontece isso, mas às vezes eu esqueço coisas básicas, esqueço coisas mínimas, coisas que eu precisava lembrar e eu me esqueço. E isso realmente mostra como o sono faz parte disso, sabe? Isso vem acontecendo comigo muito ultimamente e eu sei que é porque o meu sono tá completamente desregulado. Uma outra coisa também é que o sono ele é muito importante para nossa regulação emocional, né? Pra gente lidar com as nossas emoções durante o nosso dia. Eu, particularmente, me sinto muito mais irritada quando eu não durmo bem. Eu me sinto... Parece que qualquer coisa me irrita, sabe assim? Definitivamente, para nós termos uma resolução de problemas funcional, entender melhor as pessoas durante o nosso dia a dia, ter melhores relações, a gente precisa dormir bem. Deixa eu te contar uma coisa. Tem uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala e ela é basicamente o centro do medo e da raiva. E quando a gente não dorme direito, essa parte fica 60% mais reativa. É como se a gente aumentasse o volume de várias emoções ruins, sabe? Então, antes um e-mail, por exemplo, que te irritaria um pouco do teu chefe, agora ele te irrita muito, entende? Às vezes a sua mãe falou alguma coisa pra você e você sentiu que é meio atravessado, assim, antes aquilo te deixaria muito magoada, mas agora te deixa muito, muito, muito chateada, com muita raiva. Então, assim, quando a gente fala de regular emoção, é disso que a gente tá falando. É conseguir estar presente no momento pra entender como lidar com aquela situação de uma forma mais saudável e mais funcional. E sem sono não rola, sabe? Infelizmente. A gente pode olhar pra isso como uma coisa bem ruim. Eu tô me irritando de ficar segurando isso aqui, menina. Deixa eu tentar deixar aqui assim. Então, a gente pode olhar da seguinte forma. Eu sei que pra muita gente a questão de regular o sono é algo muito difícil, extremamente difícil. Mas eu acho que uma coisa que pode ajudar a gente a tentar melhorar um pouquinho nisso é não pensar no sono só como uma forma de descanso, sabe? Não só pensar assim, eu vou dormir porque é gostoso, eu vou dormir porque eu preciso descansar, mas também dormir para conseguir lidar melhor com todas as situações que a gente tem na nossa vida e também dormir para que as nossas memórias se consolidem e que a gente consiga lembrar mais coisas e, sinceramente, né, a consequência disso é ser também mais produtivo. Então, o sono, ele também é uma ferramenta de trabalho, se você for ver dessa forma. Ele é uma ferramenta de descanso, sim, e de relaxamento, sim, mas enquanto você dorme, o seu cérebro trabalha muito, muito para conseguir consolidar a memória. Então, usa isso a seu favor, sabe? Usa isso pro teu trabalho, usa isso para tuas relações familiares. O sono é uma baita ferramenta e eu acho que definitivamente é uma das coisas mais importantes para eu mudar, não só para 2026, mas para minha vida inteira. Sim, definitivamente. Primeira meta já foi, agora a segunda meta dói em mim também bastante. Porque assim, eu acho que a gente tem muito essa coisa de ser produtivo, né? E isso é muito real. Nossa, nesses últimos anos, assim, a super produtividade, o quanto isso é romantizado, o quanto isso é bonito, né? Você olhar pra pessoa e falar, eu tô muito ocupada, nossa, eu tô cheia de coisa pra fazer. E então dói, falei isso, mas eu preciso falar. Segura minha mão e vamos. Segunda meta, matar o multitasking. Eu falei que ia doer. O que é multitasking pra você que não sabe? É fazer várias coisas ao mesmo tempo, certo? Então, você ter várias tarefas ao mesmo tempo e você tentar criar braços para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso tem muito a ver com se sentir produtivo, sabe? É muito mais bonito falar, eu tô cheio de coisa para fazer. Daí você abre 1 milhão de abas no seu computador e lida, né, com
1 milhão de tarefas. Editar vídeo, no meu caso, né? Edita vídeo, responde mensagem, posta coisa no Instagram, nossa, você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem uma pesquisadora que se chama Sophie Leroy e ela trouxe um termo que é bem interessante. Attentional residue, que é basicamente resíduo de atenção. De novo, segura na minha mão, vamos junto. Então vamos lá, você tá editando um vídeo, certo? Toda a sua atenção tá em corte de vídeo, em coloração, em áudio, em efeito visual, efeito sonoro. Então toda a tua atenção tá nisso aqui, certo? Só que aí vem uma notificação no WhatsApp. E aí você vai com a atenção pra cá, ok? Essa é a tarefa B. Então a tarefa A tá aqui, a tarefa B tá aqui. O que a gente acha que acontece? A gente acha que o nosso cérebro desliga do A, então fica desligado aqui a atenção do A, e toda a atenção vai pro WhatsApp, certo? Que acabou de vir a notificação. É como se trocasse a aba de navegador, né? Sai daqui e vem pra cá. Só que aí, quando você vai pra essa tarefa aqui, não desliga, o teu cérebro não desliga daqui. Então, uma parte do teu processamento de atenção tá aqui ainda, não totalmente aqui. Ela ainda tá dividindo com isso aqui, com essa tarefa. É como se fosse um programa no computador que você minimizou, mas você não fechou, sabe? Então, sempre tem alguma coisa acontecendo aqui. Algum processamento cognitivo teu tá aqui e não totalmente aqui. E qual que é o resultado disso? Basicamente, você vai pro WhatsApp com menos atenção, certo? Então, é como se você fosse com menos capacidade atencional para a segunda tarefa. Você acaba respondendo no automático, você não consegue entender nuances ali da conversa, às vezes você pode deixar escapar algum detalhe ou outro. E aí, quando você volta pra edição, o que acontece? Um pouco da atenção que você estava dando pro WhatsApp aqui vem junto para essa tarefa. Então, nunca você consegue ter totalmente o teu processamento atencional em uma tarefa só. E aí, durante o dia, é como se a tua capacidade cognitiva fosse diminuindo, assim, sabe? Despencando, digamos assim. E aí, às vezes, você trabalhou 10 horas, mas você produziu o equivalente a, 4, sabe? Porque você ocupou tanto teu cérebro com várias abas, assim, abertas. Porque eu dei um exemplo de edição de vídeo e WhatsApp. Mas eu te conheço. Eu sei que não é só isso. Eu sei que, tem várias coisas que você tá tentando fazer ao mesmo tempo. E você vai lembrando das coisas e vai fazendo enquanto você tá fazendo outra coisa. Eu sei porque eu sou assim também. Você tá editando vídeo, você lembrou que tem que escrever um e-mail, e aí você lembrou depois que você tem que responder um outro e-mail, você tem que responder também um WhatsApp, e aí você esqueceu que você também tem uma entrega pra fazer, e daí você vai lá e faz a entrega, a edição de vídeo ficou pra depois, e aí vira uma bola de neve. E sinceramente, tudo que você produziu equivale a muito menos, muito menos. E sinceramente é exaustivo e ineficiente. Tudo ao mesmo tempo. E aí que entra uma coisa que eu acho que é uma meta dentro dessa meta, sabe? Que é mindfulness. Mindfulness não é só meditação na montanha, colocar uma música e ficar, sabe, um tempo parada e, sei lá, prestando atenção no seu corpo e na sua respiração. Mindfulness também é você estar em contato com o momento presente. Ou seja, se eu estou lavando a louça, eu estou lavando a louça. Eu preciso me concentrar para estar somente ali, naquele momento, lavando a louça. Sentindo a água quente na minha mão, sentindo a esponja, né, ali no prato. Existe uma beleza em você estar no momento presente, sabe? Em você realmente enxergar tudo que você está vivendo naquele momento. E o porquê que isso importa tanto, né? Porque a gente vive no futuro. E isso é muito perigoso e completamente exaustivo. Isso vindo de uma pessoa que tem ansiedade. E se eu não terminar? E se não der certo? Se eu fracassar? Se as pessoas não gostarem de mim? Sei lá, é tanto e se
sabe? Que a gente esquece de viver o que tá acontecendo agora. A gente esquece de se doar ao momento presente. Isso é muito perigoso, né? Na minha visão, assim. E o multitasking, que a gente estava falando antes, é uma ansiedade funcional, basicamente. A gente ficar vivendo várias coisas ao mesmo tempo e nunca conseguir focar em uma tarefa só. E existe muita coisa em uma tarefa só. A quantidade de coisas que o nosso cérebro faz para responder um e-mail, por exemplo. Vocês já pararam pra pensar nisso? A forma de escrever, se eu tô sendo educada, se eu tô mandando e-mail pra pessoa certa, se eu esqueci ou não de colocar o anexo no e-mail. Focos atencionais, sabe? Tudo de atenção que meu cérebro tem que colocar pra escrever um e-mail. E a gente olha pra isso como se fosse algo tão banal, mas na verdade tem bastante energia sendo colocada ali. Então, calma, escreve o e-mail. Se é para responder e-mail, tira uma parte do teu dia e faz só isso. Se é para editar um vídeo, tira uma parte do seu dia, coloca um horário e faz só isso. Você tá sempre dividida em 3 lugares ao mesmo tempo. E não tem como isso ser saudável. Não tem. Então, uma meta para 2026, que é uma meta pro resto da minha vida, é aprender a fazer uma coisa de cada vez. Ok, nós já falamos sobre sono, nós já falamos sobre foco e agora a gente precisa falar sobre a terceira meta. Parar de se drogar com dopamina barata logo pela manhã e antes de dormir. Ai, essa é difícil, né? Eu não sei se você tá familiarizado com a palavra homeostase. É basicamente um conceito que a gente tem dentro da biologia, na verdade, de forma geral, mas dentro da neurociência também, que é quando o corpo busca equilíbrio. Então, homeostase, quando o corpo está buscando a homeostase, é o corpo em busca de equilíbrio. Ou seja, o corpo não quer que nada fique alto demais e nada baixo demais. Existe um equilíbrio e ele sempre busca voltar a esse equilíbrio. Então imagina comigo, você acorda e logo quando você acorda, você vai pro TikTok. Antes mesmo de escovar o dente, antes mesmo de tomar café, antes mesmo de tudo, antes mesmo de você entender que você acordou, você já tá lá no TikTok. E isso basicamente leva o nosso cérebro a um pico de dopamina. E detalhe, uma dopamina sem ter feito esforço nenhum, sem ter conquistado nada, sem nem ter saído da cama. É só o que a gente chama de consumo passivo. O cérebro sente isso. Ele tenta o quê? Voltar ao equilíbrio, voltar à homeostase. E basicamente, quando ele tenta voltar, a gente tem um conceito que se chama down regulation. Down. Eu acho que a melhor tradução seria uma regulação para baixo. É isso que o cérebro faz. Basicamente, ele diminui a sensibilidade dos receptores de dopamina. E isso ele não faz porque ele é ruim, ou ele tá bravo com você. Na verdade, ele faz porque ele tá te protegendo, né? Ele tá tentando voltar ao equilíbrio e tá tentando proteger o teu organismo. Só que é aí que vem o problema, porque você precisa voltar a estudar, voltar a trabalhar, você precisa voltar, na verdade, à sua vida normal, né? E na vida normal, a gente tem várias coisas que liberam dopamina. Então, sei lá, você foi ler um livro, isso libera dopamina. Você teve uma conversa legal com alguém que você ama, isso também libera dopamina. Porém, é uma dopamina que é liberada de forma lenta e moderada. Não é igual a dopamina que a gente recebe quando a gente tá ali no Instagram ou no TikTok vendo um vídeo após o outro. É uma dopamina bem lenta. É uma dopamina de conquista, né, de realização. A gente fez algo, a gente saiu da cama, a gente abriu um livro para ler, a gente tá fazendo um esforço para ler. É uma dopamina que eu chamo, né, de dopamina de conquista. Só que, como o seu cérebro ele tá regulado para baixo, lembra? Down regulation. Ele não tá sentindo tanto aquela dopamina, porque a sensibilidade da dopamina, dos receptores de dopamina, tá abaixo do que era pra estar. É como se o nosso cérebro tivesse de ressaca do TikTok, sabe? E o que acontece na vida real, né? Saindo um pouco da biologia, o que acontece na vida real? A vida real parece chata, porque os nossos receptores de dopamina estão regulados para baixo. Então, a gente percebe a vida normal, até as coisas que nos trazem prazer, que nos dão bastante dopamina, parecem
chatas. Às vezes você pode até olhar para um projeto que você estava fazendo, que você estava super animada fazendo, e falar assim, nossa, que projeto chato. Nossa, que projeto chato, eu quero terminar logo. Não sei se isso já aconteceu com você, mas muito provavelmente é por conta disso, por conta dessa ressaca que causa, né, essa regulação para baixo. Eu acho que a melhor forma de explicar isso, trazendo para o mundo real, é como se você acordasse e você começasse a comer açúcar. Você comesse açúcar o dia inteiro. O dia inteiro. E aí à noite você pegasse uma fruta. É como se a fruta não tivesse gosto, é como se a fruta não tivesse docinha. A fruta tá completamente normal. Só que parece que não tá porque você dessensibilizou o seu paladar, entendeu? Então é mais ou menos esse sentido do negócio. E cara, sabe o que eu acho? Eu acho que o ser humano é muito complexo, né? Às vezes a gente tem essa percepção de que para fazer algo, de que para começar, né, a aprender um hábito, a gente precisa de motivação. E isso é uma das mentiras que a gente se conta a vida inteira e que contaram pra gente a vida inteira. E geralmente ela vem fantasiada de frases que a gente fala todos os dias, às vezes, ou todas as semanas. Quando eu estiver animada, eu vou pra academia. Quando eu me sentir inspirado, eu vou começar a editar aquele vídeo, ou eu vou começar a escrever alguma coisa. Quando eu tiver energia, eu vou começar a arrumar a casa, né? E geralmente a gente tem essas frases, elas são bem comuns no nosso dia a dia. E basicamente elas implicam que para fazer algo a gente precisa primeiro da motivação. Dependendo da escola de psicologia que você segue, que você acredita, a gente inverte um pouco essa percepção. Que, na verdade, a ação vem antes da motivação. Porque, na realidade, preste atenção nisso, é a ação que gera a emoção. É o comportamento que gera a emoção. E não o contrário. Muitas vezes, a gente espera a motivação chegar. Só que eu não sei se você já percebeu que a motivação ela não chega do nada, assim, sabe? Porque, na realidade, se você tá deitado na cama, sei lá, jogando um joguinho no celular, vendo TikTok, qualquer coisa, a motivação pra levantar e treinar, ela não vem assim de graça, sabe? Na verdade, se você tá deitado, olhando o TikTok, você só vai ter mais motivação para continuar deitado rolando o TikTok, porque é muito mais confortável do que levantar e treinar. Porém, se você levanta e coloca uma roupa de treino, talvez a motivação te encontre. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já. Eu não tava motivada, mas eu coloquei a roupa de treino e falei, por que eu não vou treinar agora? Ou às vezes a motivação ela vem no meio do treino. Você tá lá treinando e fala assim, agora eu vou pegar até um peso maior aqui porque eu tô motivada. E às vezes acontece muito comigo isso, tá? A motivação vem depois do treino. Não falha, como assim a motivação vem depois do treino? De verdade, às vezes eu coloco a roupa, não sinto motivada, começo o treino, não me sinto motivada, tô no meio do treino, não me sinto motivada, mas quando acaba, eu sinto aquele prazer, aquela coisa gostosa de que eu treinei. E a vontade de treinar de novo vem, a vontade de eu pegar um peso maior. Isso tudo traz motivação, entende? Ou quando a gente se olha no espelho e começa a ver os resultados, isso também motiva. Mas a motivação, ela vem depois de um comportamento e não o contrário. A motivação, ela não te encontra do nada. É a gente que corre atrás da motivação, sabe? E essa realidade, quando ela bateu em mim a primeira vez, assim, ela foi muito doída. Porque exige que a gente levante e faça algo para encontrar a motivação. E a nossa carne, a nossa humanidade pede por conforto, né? Ela não pede por coisas difíceis. Ela pede por conforto. Então, quando eu faço algo legal, algo gostoso, é como se meu corpo falasse assim, eu quero mais disso aqui, né? Então, eu continuo motivada a fazer essas coisas. Mas a motivação também vem quando você faz coisas difíceis. Geralmente porque elas trazem, né? Elas podem trazer algum resultado pra gente. Então, essa definitivamente é uma das metas
desse ano, né, dentro dessa terceira meta, que é de ter mais comportamentos que me fazem ter mais motivação e não necessariamente esperar para que em algum momento a motivação me encontre. Eu acho que essa meta se resume muito a treinar o seu cérebro, né? O nosso cérebro, ele é plástico, ele é extremamente plástico, ele aprende coisas assim de uma forma incrível e treinar o nosso cérebro é possível. Então eu acho que nesse caso, o treinar o nosso cérebro para sentir prazer de novo em coisas cotidianas, né? Em arrumar a cama, em ler um livro, em ter uma conversa e não só rede social, sabe? Coisas que dão dopamina muito rápido. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos treinar o nosso cérebro a voltar a ter prazer em coisas que são mais cotidianas. E olhando para uma parte mais biológica, é treinar o meu cérebro a ressensibilizar os meus receptores de dopamina a coisas cotidianas, a sentir prazer na vida real, sabe? Beleza, sono, foco, dopamina, vamos para a última meta. Tem um estudo incrível da Ohio State University que fala sobre Action Crisis, que basicamente em português seria crise de ação. Eu e as minhas traduções literais, mas vai dar pra entender. Sabe aquele momento que você trava em um objetivo a longo prazo? Tipo assim, você começa um objetivo, você tá toda animada pra fazer e você vai fundo, assim. Você começa a fazer, você se empolga e aí do nada bate uma insegurança gigante e você trava. Já aconteceu? E aí, basicamente, nesse estudo, eles queriam entender o que faz uma pessoa desistir de um processo e o que faz outras pessoas continuarem. E aí eles descobriram uma meta. E aí eles descobriram uma técnica fascinante que eu preciso trazer aqui pra vocês. Se chama Metacognitive Doubt. Dúvida metacognitiva. É assim que eu vou traduzir. Basicamente é duvidar da própria dúvida. Basicamente, no estudo, eles pediram para as pessoas escreverem as suas maiores inseguranças. Por que eu acho que eu vou fracassar? Por que eu não sou boa o suficiente? Só que aí tinha um detalhe que eles colocaram, né? Que você tinha que escrever com a mão não dominante. O que acontecia? A letra saía tremida, né? Às vezes quase nem dava para entender o que a pessoa tinha escrito. E aí, o que eles alegam, né? É que o cérebro, ao ver a escrita ali no papel, basicamente não conseguia entender como se fosse um pensamento real, como se fosse um pensamento legítimo. É como se aquele pensamento não fosse confiável pro cérebro. É como se fosse assim, ó, se a escrita tá tremida, então talvez o pensamento também seja tremido. Se a escrita não tá confiável, o pensamento também não é confiável. E o resultado, basicamente, é que as pessoas ficaram mais confiantes nas metas que elas tinham estabelecido. Aumentava a disposição de agir mesmo com medo. Na real é genial isso, né? Como se você estivesse enganando o próprio cérebro a não levar os seus medos tão a sério. E isso me lembra de difusão cognitiva. Eu não vou entrar em termos aqui, mas eu acho importante trazer para vocês isso, que a gente tem uma naturalidade humana mesmo, de fluir com os nossos próprios pensamentos. A gente tem muita facilidade em ficar fundido com o nosso pensamento. Então, se a gente pensa, eu não sou boa o suficiente, a gente acredita nisso. A gente se funde com esse pensamento e acredita piamente que aquilo é real. É como se você e o pensamento fossem uma coisa só. Não existe separação, é uma coisa só. Eu não sou boa o suficiente, então só pode ser verdade. Eu não sou boa o suficiente. Essa difusão, ela ensina a criar uma divisão entre o pensamento e você. Então ela ensina você a olhar para o pensamento e não a partir do pensamento. É como se, ao invés de pensar, eu não sou boa o suficiente, então eu não sou boa o suficiente, eu pego esse pensamento, eu jogo na mesa e falo assim, esse pensamento está me falando que eu não sou boa o suficiente. Parece muito bobo, mas funciona. Porque tira o poder absoluto daquele pensamento. Porque quando o pensamento vem assim, ó, eu não sou boa o suficiente, é quase como se ele tivesse esse poder absoluto de falar pra mim o que eu sou. E quando eu pego ele e jogo na mesa e falo assim, eu tô tendo esse pensamento,
ele não é mais um fato. Ele é só um pensamento. E aí dentro da TCC a gente tem várias técnicas para isso. Questionamento socrático é um deles. Ou exame de evidências também. Isso tudo eu tô falando aqui, não vou explicar para vocês, mas para vocês saberem que isso existe e que sim, esse conhecimento ele é acessível a você também que não é psicólogo. Eu realmente acredito que a ciência, a psicologia, ela não pode ser só do conhecimento do psicólogo. Ela também pode ser do conhecimento do paciente, e o paciente também pode entender esses termos e essas técnicas para poder fazer isso em casa, para poder ter controle também sobre o tratamento. Então, por isso que eu falo esses nomes aqui, vocês estão mais que livres para pesquisar sobre isso. Então, quando essa síndrome do impostor bate assim, ó, forte, bate na porta, a gente pode se parar e se perguntar: quais são as provas reais de que eu vou fracassar? Quais são as evidências concretas de que eu não tenho capacidade? Essa é muito boa. Quantas vezes eu achei que eu ia fracassar e não fracassei? Geralmente essa, se você toma um tempo para pensar, você tem muita evidência de que você teve vários projetos que você achou que ia fracassar e não tinha fracassado. Eu acho que é muito interessante, você pode falar em voz alta, mas também é muito interessante você escrever. Quantas vezes eu tive um projeto? Você pode escrever: poxa, eu teve um projeto lá em tal ano que eu fiz isso, eu achei, tinha certeza que eu ia fracassar. Fiquei muito ansiosa, fiquei muito chateada quando algumas coisas do projeto deram errado, no final deu tudo certo. E eu consegui. E eu acho que isso é muito legal, você ter isso escrito, sabe? Você olhar para isso. É como se fosse uma prova real, né? Então, aquele pensamento, eu não sou boa o suficiente, que antes era um fato, agora é só um pensamento. E você pode olhar para esse pensamento e você pode questionar ele, e você pode escrever, e você pode olhar para ele de vários ângulos diferentes e tentar entender ele não como um fato, mas como um evento mental, algo que passou na sua cabeça e que não necessariamente é verdade. Porque na realidade essa meta, ela tem um sentido específico, que não é aquela coisa assim: eu quero acordar um dia e falar assim, eu sou capaz de tudo, eu sou incrível, eu vou conseguir tudo que eu quero. Não é isso exatamente. A meta é tratar as nossas inseguranças como uma hipótese e não como um fato, sabe? E aí o mais importante, agir, né? Mesmo com a dúvida, ou mesmo com o medo presente. Porque assim, se a gente esperar ter 100% de certeza para começar alguma coisa, a gente nunca começa. Lembra da motivação? Se a gente for esperar ter motivação, a gente nunca começa. E muitas vezes a falta de motivação ainda vem com esses pensamentos: eu não sou boa o suficiente, eu não tenho capacidade para fazer o que eu tô planejando fazer. Então, tratar esses pensamentos como uma hipótese talvez seja muito mais sábio. Então, basicamente, a meta é não matar a dúvida de uma vez por todas. Ela tá ali por um motivo, ela é importante. A meta não é virar uma pessoa super confiante, que não tem medo de nada e que fala frases de coach o dia inteiro. Definitivamente não é isso. A meta é aprender a duvidar da dúvida, a questionar o próprio pensamento e olhar pro medo e dizer o seguinte: cara, eu sei que tu tá aí, eu sei, eu te vejo, eu entendo que você existe, mas eu vou fazer mesmo assim. E é isso. A gente percorreu algumas coisas hoje, né? A gente falou sobre sono, sobre foco, sobre dopamina, sobre duvidar da dúvida. Vocês percebem como tudo isso é infinitamente mais profundo que só fazer metas gerais, né? Generalizadas. Eu acho que essas metas são metas que a gente pode levar pra nossa vida inteira, que é o que eu falei no início do vídeo. São metas a longo prazo. Eu não quero só pro ano de 2016, eu quero levar isso pra minha vida e quero tornar isso tudo um grande hábito para que a minha vida seja mais funcional, para que seja mais saudável. E é por isso que eu compartilhei hoje com vocês. Primeiro, todo mundo merece ter o conhecimento, né, sobre ciência. Eu tô trazendo neurociência para vocês, tentando descomplicar da melhor forma possível para que você consiga colocar isso tudo dentro da sua vida, dentro das suas metas. E você pode estar pensando que é muita coisa, que talvez você não consiga fazer tudo de uma vez, e você tá certa, eu também não consigo. Eu acho importante a gente ir aos poucos, ir caminhando e tentando. Não vai ser todo dia que a gente vai conseguir duvidar da própria dúvida, mas eu acho importante nós
termos esse conhecimento e aplicar todas as vezes que for necessário e que a gente conseguir. E aí me conta qual dessas 4 metas que você acha que vai servir mais para sua vida, que você vai adicionar aí na sua listinha de metas. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se inscreva aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e continue me acompanhando aqui, que aos poucos eu quero ir trazendo para vocês neurociência de uma forma leve, tranquila e que você consiga aplicar dentro da sua vida de forma fácil e acessível. Beleza? Tchau, tchau!